irmãos, graça e paz. Espero encontrar cada um de vocês bem animado, bem encorajado, e quero dizer para vocês que a saudade é grande. A gente tem saudade daquilo que a gente ama, não é verdade? Então, eu gostaria de repartir uma palavra com vocês nesse dia de hoje. E se você puder abrir a sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 14, a partir do verso 7, a palavra de Deus ela nos fortalece, ela nos edifica, principalmente nos dias de hoje. Eu acredito que assim como eu, você também não esperava viver o que nós estamos vivendo hoje. A gente sabe que as perseguições há de vir, né? Os dias maus vêm na nossa vida, mas é muito fácil quando a gente sabe que lá na China, por exemplo, lá no país comunista, as perseguições é lá, mas a gente nunca esperava que acontecesse isso na nossa nação brasileira, com tanta liberdade que a gente sempre teve aqui, de proclamar o Evangelho do Reino, de fazer grupos caseiros, de reunir no salão, de reunir numa escola, reunir num centro esportivo, num campo de futebol, né? Um evento maior. A gente nunca teve dificuldade. E agora, de repente, um microscópio de um vírus, né? Tão pequenininho, que a gente não consegue enxergar a olho nu, nos faz a gente ficar dentro das nossas casas. Mas eu vejo que é Deus agindo, Deus fazendo as coisas, porque a palavra ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus ela não muda. E ela diz que todas as coisas contribuem para o bem. E se contribui para o bem, mesmo que a gente não entenda, Deus sabe o que Ele está fazendo e muitas vezes a gente não sabe o que a gente fala, não é verdade? Mas se é para o bem, porque nós amamos a Deus, nós adoramos a Deus, indiferente da nossa aceitação ou não, nós amamos a Deus, indiferente da gente ter que ficar em casa, as coisas não podem mudar, e a gente continua amando a Deus. E eu creio que lá na frente, um dia a gente vai entender isso tudo que está acontecendo hoje, o porquê que Deus permitiu isso nas nossas vidas. E uma coisa também eu tenho certeza, que a gente não vai ser mais o mesmo, através desse isolamento, através dessa quietude, que outrora a gente falava que não tinha tempo para as coisas, e agora a gente tem tempo até demais, na verdade, a gente está tudo parado, e eu vejo assim que Deus sabe o que faz. Eu estava conversando esses dias com um irmão, né, Paulinho, que esteve aqui na minha casa, nós estávamos conversando. Eu falei, olha que interessante, Paulinho, a gente não sabia nada disso que ia acontecer. Até a mudança do nosso salão também não estava no projeto. A gente tinha quietado, a gente tinha, diante de tudo que a gente passou, né, aquela desfeita que eu tive lá com o proprietário daquele salão da Cordenúncia, a gente saiu procurar salão, a gente vimos preços assim exorbitantes e aquietamos o nosso coração e caímos no comodismo novamente. Nos relaxamos, vamos assim dizer. E daí, conversando com o Crésio, Mônica, achamos por bem a gente não fazer curso nenhum da UDF esse ano, esse início de ano, pelo menos esse primeiro semestre. E Deus tocou no meu coração da gente pegar firme para a gente fazer leitura bíblica nesse ano de 2020, né, onde eu incentivei cada um de vocês a ler a Bíblia de capa a capa. Então a gente vê Deus trabalhando em todos os detalhes, porque se a gente tivesse lá no salão da Cordenúncia, nós estaríamos pagando um aluguel bem mais caro, e um salão que ele tem muitas dificuldades, muito precário. Graças a Deus nós mudamos. Nosso salão aqui está bonito, tivemos lá ontem, eu e o Joaquim. Nós estamos com uma tarefa de leitura da Bíblia o ano todo, então nós temos tempo, nós não podemos justificar que a gente não está lendo a Bíblia, porque a gente tem tempo, porque está tudo parado. Outra coisa também que nós
estamos em casa, com a família reunida. Não estamos fazendo curso nenhum da UDF, porque se a gente tivesse começado qualquer curso que tivéssemos, nós teríamos que parar. Ou seja, iria perder aquilo que a gente já fez. Tudo bem que nós retomaria depois de novo. Mas então eu vejo assim, esses mínimos detalhes, o agir de Deus. Deus cuidando de nós. Amém? Você crê assim também? E a palavra de Deus, ela não muda, né? E aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 7, o verso 14, ele vem falando sobre dom de profecia, sobre falar em línguas, e o apóstolo Paulo está dando direção, que aquele que profetiza, ele profetiza para edificar, para exortar, para animar, né? Consolar as pessoas, e aquele que fala em línguas, ele edifica a si mesmo. E no verso 7 ele continua falando assim, da mesma sorte que as coisas inanimadas, ou seja, as coisas sem vida, e ele dá o exemplo de vários instrumentos de som, né? Aqueles que fazem som, ou seja, uma flauta, ou seja, uma cítara, não fornece sons distintos. Como se conhecerá o que toca com a flauta ou com cítara? No verso 8 ele fala assim, porque se a trombeta der o som incerto, um som indefinido, um som que... O que é esse barulho? Né? Como se preparar para uma batalha? Mas quando é um som para a batalha, a pessoa sabe, ela já foi instruída qual o som. Então quando você escutar esse som da trombeta, você sabe que está vindo uma guerra. Se alerta, se esconde, se protege, ou coloca a sua armadura. Tá? O verso 9, ele fala, assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá aquilo que está se dizendo? Porque estarei como se falando ao ar. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. E aqui que eu quero chegar no verso 10. Hoje, o fato de nós ficarmos nas nossas casas, nós temos acesso a muitas vozes. E às vezes nós acabamos ouvindo vozes estranhas. Às vezes nós acabamos ouvindo voz de mercenários, voz de lobo disfarçado. Então o cuidado que eu quero ter com você, meu irmão, minha irmã, é de que voz que você está ouvindo. Eu quero que você entenda uma coisa. A palavra de Deus diz lá em João capítulo 15 que Ele nos escolheu a nós. Não foi nós que escolhemos a Ele. Se Ele nos escolheu e nos colocou num aprisco, num rebanho, numa comunidade, que nem nós estamos ligados uns aos outros, eu quero que você ouça a voz do seu pastor. Eu quero que você ouça a voz daquelas pessoas que falam o mesmo idioma, que falam o mesmo timbre de voz, para a gente não ouvir doutrinas diferentes, que tem o mesmo ministério, que tem o mesmo segmento. Se você colocar no YouTube lá, como eu já disse, você escolhe a ministração que você quer, você escolhe o pastor que você quer para te ouvir. Mas ele não é a pessoa mais indicada para falar com você. Eu vejo que o que Deus tem nos revelado, o que o Senhor tem nos trazido com tanta qualidade de palavra, de ensino, palavra de exortação, palavra de edificação para nossas vidas, o meu cuidado com você é que você não erre ouvindo outras vozes. Então, se você colocar no YouTube lá, né, ministração do Jamir, você vai encontrar uma série de ministração. Se você digitar lá no YouTube, Tony Felício, o Tony nosso, conhecido como Tony do Jundiaí, você vai encontrar uma série de palavras deles. São pessoas que andam junto conosco, são pessoas que pensam igual a gente, são pessoas que estão dentro da mesma visão. Então esses eu aconselho que você ouça, que você estude, que você ouça mais de uma vez, que você passe para outras pessoas ouvirem também, porque são pessoas dentro da mesma visão. O meu cuidado com você é de que voz que você está ouvindo, de você não cair num erro e de não naufragar na fé lá na frente. Vocês estão me entendendo? Não estou proibindo ninguém, mas eu estou só simplesmente dando um alerta e um cuidado que você deve ter. Tá bom, queridos? Uma outra palavra
que diz aqui em João, capítulo 10, nesse mesmo segmento, nessa mesma direção dessa palavra que eu estou dizendo, nós encontramos o bom pastor. A palavra de Deus, ela diz aqui em João capítulo 10, verso 1, ele diz assim: na verdade eu vos digo, que aquele que não entra pela porta, olha só, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas ele sobe, ele entra por outra parte, ele é ladrão, ele é salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor. E a este o porteiro abre, por pastor, a este o porteiro abre, e as ovelhas ouve sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas. Olha que lindo. Por isso que nós temos, quando nós aceitamos Jesus, quando nós escolhemos obedecer ao Senhor, nós passamos pelo batismo das águas, que é a primeira coisa que Deus manda nós fazermos, a primeira coisa que Ele manda a gente fazer. E tem gente que não obedece, não aceita o batismo, porque não entendeu. Mas aqueles que aceitam, aqueles que obedecem, são batizados. E a palavra de Deus diz que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E dos nossos pecados o Senhor não nos lembra mais. E o nosso nome é escrito no livro da vida. Então aqui ele fala: e o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e ele as chama pelo nome. E atrás, para fora do curral. Ele leva para fora, para a pastagem. E quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante dela. E as ovelhas o seguem. Por quê? Porque conhece a sua voz. A palavra de Deus, ela não muda. Jesus já faz mais de 2000 anos que ele esteve aqui na face da terra. E ele deixou tudo relatado, através dos homens que ele levantou para escrever o Novo Testamento. A palavra de Deus não muda. Ela simplesmente vem a revelação para nós. Quantas vezes eu já li a Bíblia, lá atrás, né? Lógico, falando de coisas antigas. E depois, quando veio a revelação do Evangelho do Reino de Deus, a revelação do que é a igreja, de viver como uma igreja, os versículos começaram a saltar diante dos meus olhos. Eu falei: nossa, parece que eu nunca li isso. Olha, agora ficou tão claro. O que é isso? É a revelação chegando para nós. Então, queridos, o Senhor continua revelando a sua palavra para nós, através dos homens que o Senhor tem levantado para cuidar das nossas vidas, através dos homens, das mulheres que Deus tem levantado para cuidar das suas vidas. Então, o meu cuidado, novamente eu friso, é de você ouvir voz estranha. E quando a gente começa a ouvir uma voz aqui, uma voz ali, uma voz lá, outra lá, dá um nó na nossa cabeça que a gente fala assim: quem está certo? Quem que está certo nisso tudo? Você percebe onde que eu quero chegar? O cuidado da gente não ouvir uma voz estranha. Ah, mas está falando da Bíblia. Ah, está citando a Bíblia. Amém. Estou dizendo que não. Mas que você tenha certeza naquilo que o Senhor te chamou e aonde o Senhor te colocou no corpo de Cristo. Amém, amados? E no verso 27 do capítulo 10, né, só frisando aqui: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Olha que coisa linda, olha que unidade. A gente conhece a voz do pastor, Jesus Cristo, nosso Senhor. E a gente segue Ele. A gente não só ouve outra voz. E para finalizar aqui, em Colossenses capítulo 3, no verso 16, né? Reforçando aquilo que eu tenho falado e tenho batido nessa tecla, de nós lermos a palavra de Deus, da gente insistir com o nosso corpo. Muitas vezes a gente tem preguiça de ler, muitas vezes a gente não quer ler, muitas vezes a gente começa a ler, a nossa mente começa a vagar, muitas vezes eu falo: depois eu leio, e a gente acaba se entretendo com outras coisas materiais e esquecendo daquilo que é mais importante, que nem Jesus, quando ele fala com Maria e Marta. Maria senta aos pés de Jesus, e Marta estava preocupada em fazer comida, em lavar louça, em varrer a casa,
em tratar de uma criação, e ela chega para Jesus e fala assim: manda Maria vir me ajudar. Jesus não repreendeu Marta que aquelas coisas não eram importantes, mas a presença do Senhor ali na casa dela, naquele momento, a coisa mais importante era estar aos pés de Jesus. E Jesus fala para Marta: e isso que ela escolheu não será tirado. Então, amados, a gente tem que falar para o nosso corpo: agora você vai sentar e você vai ler a Bíblia. Mente, aquieta, mente agora, concentra na palavra de Deus. Lembra que Davi falava com ele mesmo? Aquieta minha alma, aquieta. Nós precisamos falar com a nossa mente, também com a nossa alma, porque a gente anda muito agitado, muitas vezes, muito preocupado nos dias de hoje. Como que vai ser o dia de amanhã? Será que vai voltar a trabalhar? Será que o comércio vai voltar a abrir? Será que eu vou ser dispensado da minha empresa? A gente fica preocupado. Eu sei disso, eu também passo por isso. Eu também tenho vários empregados. Eu também não sei o que eu vou fazer. Sabe, são coisas assim que a cabeça da gente fica um burbilhão. Porque a gente tem um monte de conta, a gente também depende do dinheiro. Mas uma coisa eu sei: eu descanso no Senhor, que Ele cuida de mim. Nós temos que fazer as coisas dele, e as coisas nossas Ele que faz. Então nós precisamos descansar. E quando a gente fica com esse turbilhão, com essa situação, com essa correria, a gente não consegue parar para ler a palavra de Deus. Então é importante nós lermos a Bíblia. É importante nós ler todo dia, criar o hábito. Todo dia você não levanta e toma um cafezinho preto? E parece que se você não tomar um cafezinho preto de manhã, parece que você não tomou café. Não é verdade? Eu pelo menos sou assim, eu gosto de um cafezinho. Eu acho que todos nós gostamos. Assim como nós acordamos, nós tomamos o nosso café da manhã. Cria esse hábito de também ler a palavra de Deus. Ou de manhã, ou na hora do almoço, ou à tarde, ou à noite. Cria um hábito. Isso se chama devocional. Quando você lê a palavra de Deus e você medita um pouco nela. Esse é um período devocional. Todos nós temos que ter esse hábito. Devocional. Você para com tudo e medita na palavra de Deus. E ela diz aqui, em Colossenses capítulo 3, no verso 16, e diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Não é um pouquinho só. Também não é só encher, mas é transbordar. É abundantemente. Em toda a sabedoria. Para que tudo isso? Ensinando e ademoestando uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Mas eu quero só o verso 16, só a parte A do verso 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Tem um ditado que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Se a palavra de Deus estiver habitando em você, do seu coração, estiver cheio, se você estiver cheio do Senhor, com quem você vai encontrar, você vai compartilhar uma palavra. Você vai ter uma palavra de vida para outra pessoa. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Amém, queridos? Fica com essa palavra para essa semana. Quero orar com você. Pai amado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse tempo, pela tua palavra. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra é a boa semente do reino. E nós estamos diante dela, nós temos o privilégio de ter ela nas nossas mãos. Cada um tem uma Bíblia, e que cada um de nós possamos nos encher, sermos edificados pela palavra de Cristo, que ela seja abundantemente, que ela seja real nas nossas vidas. Senhor, abençoa cada lar que está me ouvindo neste vídeo. Abençoa cada um, Senhor, ricamente, guardando, livrando de todo perigo, de todo mal. Guarda-nos, Senhor, com o teu manto. A tua palavra diz que o Senhor, com as tuas asas, assim como uma galinha junta os seus pintainhos debaixo dela, o Senhor tem guardado aqueles que te buscam, aqueles que te amam, aqueles que te obedecem. Nesses tempos, Senhor, nesse tempo incerto do dia de amanhã, que o Senhor venha estar nos guardando, nos protegendo
e nos livrando de todo perigo, de todo mal. Guarda, Senhor, cada membro da nossa comunidade. Guarda cada um, Senhor, no nome santo de Jesus. Eu quero abençoar cada casa, cada membro de família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus.